E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. A ideia aqui é a gente refazer aquela aula que foi totalmente teórica. Nós vamos refazer ela agora na prática, né? O objetivo na primeira aula era fazer com que vocês entendessem um pouco da lógica, um pouquinho do que é o ambiente AVD na sua teoria. Mas acredito que na prática, mostrando a parte teórica, a assimilação vai ser muito melhor. Bom? Então, vamos começar. Eu já estou aqui no meu ambiente Azure, tá? E eu queria mostrar para vocês alguns passo a passos, certo? Eu vou mostrar alguns dos exercícios que o treinamento demonstra para a gente, ok? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Na primeira etapa do nosso ambiente, tá? Nós precisamos verificar, né, se o serviço de recursos, né, de computador, né, na verdade o Microsoft.compute, né, que é o serviço de provider que a Microsoft fornece para cada recurso, ele está habilitado. Então, existem duas formas de fazer isso, certo? A primeira forma que nós podemos fazer isso é vamos fazer aqui via subscription, tá? Que é a forma visual, tá? Nós acessamos aqui a nossa subscription, tá? A nossa assinatura, e dentro da nossa assinatura, nós vamos aqui na opção de Resource Provider, tá? Que é o provedor de recursos. Dentro do Resource Provider, nós procuramos aqui, nós vamos acessar aqui, e eu vou procurar aqui, deixa eu copiar aqui o nome do recurso, é o Microsoft.compute. Repare que ele está como not registered, certo? Ele não está registrado. Por quê? Alguns recursos ultimamente na Microsoft têm vindo assim, desabilitados. É um problema? Nenhum, não é problema nenhum. Você pode simplesmente habilitar esses recursos e fazer com que a utilização deles seja viável, certo? Como é que eu posso fazer isso via portal? É bem simples, eu vou marcar o recurso que eu quero e eu vou clicar na opção registrar, tá? Mas eu também posso fazer isso via PowerShell, e a Microsoft gosta que você entenda as duas formas, sempre do menor acesso de portal possível, tá bom? Então como é que a gente faz isso via PowerShell? A gente pode fazer aqui, vou fazer via PowerShell daqui do próprio Azure, tá? Você não precisa se conectar a ele, tá? Eu vou acessar aqui, tá? Essa setinha aqui, na verdade, esse ícone aqui é do PowerShell, é o CLI do Azure Cloud, tá? E eu vou habilitar o recurso com o comando de registro, tá? O comando de registro é bem simples, ó. Eu vou digitar para que fique mais simples. Register, que ele já aparece aqui, tá? Register as a resource provider. E aí eu preciso provider, escrevi errado. Qual que é o tipo? Eu preciso apresentar. Qual que é o tipo de recurso que eu quero habilitar? Então eu vou dar um provider name para que ele consiga namespace, certo? Porque eu preciso dizer para ele qual que é o nome do recurso que eu tenho que fazer, tá? Que eu quero atuar, tá bom? Ele já me dá o comando praticamente pronto, bem simples. E aí eu dou aqui uma aspas simples e vou digitar o nome do recurso. Lembra que eu procurei aqui Microsoft.compute? Então eu vou aqui, ó, Microsoft.compute, né? Vou fechar aspas e vou dar um Enter. Ó, tá registrando, certo? Já já isso aqui vai aparecer como registrado. Eu vou atualizar aqui a página. Aqui, ó, processo de registrando. Isso é um processo que não demora. Vai levar aí uns 30 segundos, 1 minuto no máximo, certo? O que acontece? Ó, repara que ele está aqui fazendo um processo de registro. Ele está East US, East US 2, West US, Central US. E ele tem aqui 3 pontinhos, tá? Ele habilita isso para todas as regiões, tá? Você vai limitar a criação de recursos via política, tá? Eu quero que o recurso seja criado apenas em tal região. Isso aí você faz via política. Mas ele habilita a possibilidade de que você crie esse recurso em todas as regiões. Deixa eu ver se ele já habilitou. Ainda está no processo de registro. Como eu falei, leva alguns segundinhos aí, talvez 1 minuto, para que o processo seja finalizado, tá? Então, vamos lá. Eu vou seguir aqui enquanto ele segue o processo de registro, para que nós possamos
ter um entendimento um pouco melhor do ambiente, certo? E aí, junto com isso, ele vai me dar... Eu tenho um comando aqui, né, se eu não puder verificar aqui via portal, eu tenho um outro comando para que eu possa verificar se o ambiente já está registrado, para vocês verem que ele já apareceu como registrado ali, ó. Já está habilitado, tá? Então, se ele tem essa marcaçãozinha verde aqui, é um recurso que está registrado, bem como o nome, né? Registrado, está em inglês aqui. E se ele tem esse X aqui, significa que o recurso não está habilitado, tá bom? O que eu faço? Poxa, eu quero verificar via PowerShell, não estou acessando via portal, como é que eu faço? Então, eu vou dar o comando get az resource provider, resource provider, eu vou dar um list available, e aí o que acontece? Ó, eu posso dar um list para que ele puxe todos os recursos, ou eu posso filtrar de acordo com o recurso que eu queira. Tá? Então, para que você não fique procurando recurso por recurso, eu vou dar aqui um pipe. Tá? E aí eu vou dar o que? Where object. Tá? E eu vou filtrar isso. Como é que eu filtro? Vou abrir uma chave aqui e vou dar um cifrão, underline, ponto. E aí o provider name, certo? Provider name space, que vocês já viram aqui em cima, esse mesmo provider name space, mas ele tem um detalhe. Eu vou dar um menos EQ, né? Seja equal, e aí eu vou complementar com Microsoft.compute, vou fechar, e eu vou fechar a chave aqui, vou dar esse comandinho aqui. O que ele vai fazer? Ele vai executar e vai me dizer, ó, o serviço de Microsoft Compute já está registrado, está com availability set, máquinas virtuais, extensões para máquinas virtuais, scale set, nas localizações aqui citadas. Vou mostrar aqui para vocês aqui dentro do portal, tá? Dentro do portal eu tenho aqui as versões de APIs que ele tem, certo? Eu vou direto aqui para localizações, ele tem todas as localizações, deixa aqui o PowerShell, todas as localizações possíveis para que a gente consiga fazer a criação, né, dos recursos computacionais, beleza? A primeira parte é bem simples, né? A gente não precisa fazer muita coisa em relação a isso, tá? Mas nós podemos fazer com que um recurso ele seja utilizado em determinadas regiões, ou melhor, eu posso criar uma variável, tá? E o treinamento ele fala sobre isso. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Vem aqui de novo no PowerShell, tá bom? E aí, eu vou criar uma variável. Tá? Essa variável, uma variável de localização. O que é que eu quero fazer? Eu quero fazer com que uma localização seja utilizada, né? Toda vez que eu utilizar a variável de localização, ele já saiba, olha, está sendo utilizado lá no East-West. Se eu quiser criar 2, 3 variáveis, eu vou criar as variáveis com nomes diferentes, né? Alguns detalhes. Variável location 1, location 2, tal. Então eu vou ajustar, tá bom? Então eu vou criar essa variável aqui, ó. Cifrão, location, e eu vou dar um igual, tá? Abre aspas, e aí eu vou colocar o nome da região, tá? Eu vou colocar na East-West 2, East-West 2, opa, 2, vou fechar aqui e vou dar um Enter, certo? A variável está criada, já está pronta. Mas eu quero saber como é que está a questão do uso das VMs, tá? Se a sua máquina, se a sua subscription é nova, não tem máquina criada, não tem nada, absolutamente nada. Mas vamos partir do princípio que você está no ambiente de produção, no ambiente de trabalho, no ambiente de homologação, tá? Desenvolvimento, seja qual for o ambiente que você esteja trabalhando, ele é um ambiente que já existe e já tem recursos criados ali dentro, certo? Então como é que a gente vai fazer isso? Tá? Poxa, eu tenho algumas máquinas criadas e eu não sei qual é a cota de limites que eu já tenho ali. Tá bom? Então eu vou dar o comando, vou copiar esse comando aqui, tá? Para que facilite um pouquinho mais, tá bom? Que é o get, vou colar esse comando aqui, esses comandos todos eu vou deixar para vocês, tá bom? Então vamos lá, get, tá? az vm usage
menos location, e aí quando eu puxo aqui o menos location, eu poderia simplesmente dizer aqui, apagar essa variável. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Lembra que eu coloquei East US 2? Vou botar West US, tá? Para que ele puxe para mim, dentro do West US, quantas máquinas eu tenho aqui, tá? E qual é o meu limite. Mas o objetivo da variável era justamente que eu não precisasse ficar apontando toda vez o local. Então vamos lá. Vou voltar, vou copiar aqui, colar de novo aqui o comando, tá? E ele vai me dizer. Detalhe, aqui ele está me dando um filtro, né? Ele joga um pipe aqui e ele vai falar, ó, onde o objeto tiver um valor igual ao standard DSV3 family, tá? Então ele vai fazer uma busca dentro desses padrões. Vou dar um enter aqui. Ele vai me dizer, ó, dentro da localização citada na variável, as máquinas de standard V3 family, da DSV3 family, você tem uma cota de limite de 20. Eu vou mudar aqui para vocês, para que vocês vejam. Ó, vamos aqui em Usage. Tá? Eu vou procurar as cotas. Eu vou procurar aqui pela família V3, certo? Isso aqui... vamos lá. Eu vou encontrar ela como DSV3... DSV3... Family, aqui. Então eu tenho aqui, ó, Standard, só para ele filtrar tudo. Standard DSV3 Family. Opa, digitei errado. Vamos lá, e aí eu tenho aqui, ó, Standard DSV3, vocês podem verificar que está aqui a mesma coisa, certo? CPU. Só que ele está aqui, ó, na região da Austrália, eu tenho 20. Do Brasil, eu tenho 20. Eu falei para vocês que eu ia mexer em uma. Foi até na East US. Eu vou alterar. Lembra que eu falei aqui West US? Eu vou dar o mesmo comando. Opa, aqui. E eu vou colocar aqui. Vocês vão ver que é o número. Esse número 20 aqui ele vai mudar. Ó, eu tenho 30, certo? Exatamente as mesmas informações que eu tenho nessa daqui, ó. Então, Standard V3, East US 30, ok? Mas eu quero fazer, eu vou trabalhar isso com a Standard V2, com o East US 2, tá? Então eu vou alterar isso aqui para que a gente possa ter uma cota de 30 nessa daqui. Por que a gente tem que fazer essa alteração aqui via portal? Porque é basicamente como se você estivesse abrindo um chamado com a Microsoft. Você abre um ticket para que você faça uma alteração. Então ele olha aqui para você e fala, você tem uma cota de 20, quanto é que você precisa no seu novo limite? Eu vou dizer que eu preciso de 30, ou melhor, eu vou fazer um pouquinho diferente, eu vou dizer que eu preciso de 50, para que a gente tenha uma diferença de um para o outro, tá? Dá para ficar um número quebrado, 55. Vamos tentar aqui, vamos ver se, opa, ó, ele já, uma requisição adicional. O que é que acontece? Ele está precisando verificar porque o meu pedido foi muito alto. Tá? Então, deixa eu colocar aqui. Vou abrir o celular aqui para fazer uma autenticação de multifator. Deixa eu ver se ele vai pedir isso aqui para a gente. Ok. Vamos lá, vamos confirmar. É bom que essas coisas aconteçam porque vocês vão ver que é até normal, tá? Eu fiz um pedido exagerado. Ele acabou me dando uma solicitação muito, no entendimento. Eu vou solicitar para vocês aqui um QR Code, tá? E vamos lá, vamos ver o que é que vai dar isso aqui para a gente. Opa, autenticação sendo feita. Vamos lá no processo. Sem edição para vocês. Concluído. Vamos voltar lá para o nosso portal. Nós somos direcionados automaticamente para isso, tá? Você não precisa se preocupar em ter que encontrar a página de novo. Isso acontece de forma bem simples. Eu vou procurar aqui de novo, ó, Standard V3 Family. Standard V3 Family, ok. Opa.
Standard V3 Family. Eu falei que eu ia utilizar na EastOS 2. Foi 55, não foi? Vamos lá, vamos ver se agora a nossa solicitação vai ser atendida pela Microsoft. Tá? O processo é basicamente esse. Você vai falar para... como se você chegasse para a Microsoft e falasse: Microsoft, eu preciso fazer um uso de tantas vCPUs. Tá? O meu limite, no meu caso aqui, tá 20, e eu falo para eles: olha, eu preciso de 50, 55, 60, 100. Eu posso? E aí ele vai fazer a solicitação. É um processo bem simples, tá? Isso evita que o uso exacerbado de vCPUs seja solicitado. Tá? E é até uma questão de segurança, para que você não saia criando tantas máquinas ao mesmo tempo e você tem um consumo estourado, e aí você tem uma conta absurda e até se descobrir quem foi, você já tem um problema gigantesco nas suas mãos, certo? Então é mais uma questão de segurança, não entenda isso como um problema que a Microsoft apresenta para a gente, beleza? Onde é que está isso aqui, Sérgio? Deixa eu apresentar isso aqui para vocês, vai ficar até mais fácil, assim, trazer isso aqui, ó. Vamos lá. Então, dentro da... a gente tem aqui a operação dentro da área de trabalho, certo? Então, é uma introdução do nosso ambiente. Eu vou apresentar aqui. Vamos lá, ó. Tá, dimensionamento de máquina. Então, algumas das diretrizes, o número máximo sugerido para cada usuário dentro de processamento, certo? Mas às vezes eu preciso de um pouquinho mais, eu preciso de máquinas, um pouco mais de máquinas, certo? Então, imagina ali, ó, eu estava trabalhando dentro da DS-V3, lembra? Da família D. Dentro da família D, eu tenho ali 20 máquinas, 20 vCPUs limitadas, e eu preciso de um pouquinho mais. Quando é que eu vou entender isso? Quando você começa a dimensionar a quantidade de máquinas necessárias, né, ou dimensionar a necessidade de hardware para cada um. Então, eu entendo que hoje a minha necessidade de hardware, de vCPU, é um pouquinho maior, então eu vou entender que isso aqui ele vai barrar ali nas cotas, eu preciso alterar, certo? Então, unidade é o número máximo sugerido de usuários por unidade de processamento central, ou vCPU, tá? Então, eu faço uma alteraçãozinha ali junto com o pessoal, tá? Isso vai implicar diretamente no preço de cada recurso que você está consumindo. E olha aí, ó, com sucesso. Nós tivemos um sucesso na alteração. Eu vou fechar isso aqui, eu vou dar uma atualizada aqui, tá? Para que ele me mostre, olha, agora eu tenho aqui 55 vCPUs habilitadas para o nosso ambiente, certo? Não tem muita dificuldade, pessoal. A gente consegue entender aqui, deixa eu parar essa exibição, a gente consegue entender aqui que a parte de vCPU ela não é nem complexa, até para que você consiga verificar, né, o que é que nós temos de liberação, ok? E aí nós vamos para a segunda etapa. Qual que é a nossa segunda etapa? Né? Já criamos aqui, identificamos a quantidade de vCPUs, né? O nosso próximo exercício, o segundo exercício, né, dessa primeira etapa, a segunda tarefa, na verdade, do exercício 1, era identificar e fazer uma alteração dela, tá bom? Vamos lá para a próxima. A ideia é que nós possamos implementar um domínio, né, do ADDS, e nós pudéssemos utilizar esse domínio ali dentro, tá? Então, de novo, a gente está seguindo aqui a linha de treinamentos oficiais, e eu preciso passar para vocês essa linha de raciocínio que a Microsoft fornece, para que você consiga criar da melhor forma possível o seu ambiente AVD, tá certo? E aí ele fala o que aqui pra gente, ó, eu preciso que você crie um domínio, tá? E isso aqui não é bicho de 7 cabeças não, vamos lá fazer uma alteração, ó. Ele pede para que a gente acesse a nossa linha do usuário locatário, né? Que é basicamente o que? A conta que nós criamos o nosso portal, nós criamos nosso tenant, tá certo? Então eu vou aqui, tá a visão geral dele, tá? Então eu vou abrir o que ele pede para a gente acessar o Entra ID, tá bom? E aqui
eu vou nessa aba de Manage, né, que é a aba de gerenciar, eu vou em propriedades. Cadê? Propriedades, propriedades, aqui, properties, propriedades, certo? E eu vou gerenciar os padrões de segurança. Carregou aqui essa informação, ok. Vamos lá, Manager, Security, Default. Aqui, por incrível que pareça, ele vai pedir, é possível que ele seja como habilitado, certo? Se ele tiver como habilitado, eu vou trazer aqui para você o que é que você tem que fazer. Mas ele vai lhe pedir que você faça uma alteração. O que é que ele diz aqui? Ó, na folha habilitar segurança padrão, se necessário, selecione não. Tá? Por quê? A gente vai fazer um acesso, todos nós vamos fazer aqui um acesso condicional. Então ele vai estar aqui para você, está habilitado, beleza, a gente está aqui com padrão de segurança. Eu vou desabilitar isso aqui, tá? E eu vou botar aqui que a gente precisa fazer um conditional access, tá? Tá aqui, ó. Você precisa, no caso aqui eu não tenho, tá? Um PU-P2 para a gente fazer o processo de conditional access, tá? Então eu vou habilitar isso para mim. Aí vocês que estão com uma conta trial, vocês vão conseguir fazer isso aqui perfeitamente, tá bom? Ok, feito com sucesso. Agora nós precisamos fazer um pequeno processinho aqui via PowerShell, tá bom? Vou dar um connect aqui no Azure AD, copiar o comando que fica até um pouquinho mais fácil, tá bom? Espera ele carregar e vamos fazer todo esse processo de verificação do nosso domínio. Poxa, mas precisa ser por aqui? É só para você se habituar a utilizar o PowerShell, certo? Então, o que é que ele fala aqui para mim? Olha para mim aí, ó, qual que é o meu domínio? Tá? E ele vai dizer aqui para mim, ó, você usa o onmicrosoft.com. Deixa eu dar uma olhadinha então como é que a gente pode fazer isso aqui. Ó. Opa, não é aqui, é no de cá. Eu tenho um custom domain, tá? Ele inclusive está aqui sendo utilizado como padrão, tá bom? O usuário que eu estou utilizando, ele está utilizando já o antigo. Então deixa eu voltar aqui. Opa, não era para ir por aqui não. Aqui é user. Tá. Então só tem um usuário criado aqui. Ó. Ele já verificou para mim aqui, certo? Mas o que eu estou precisando aqui nesse exato momento é entender qual que é o meu domínio, né? Qual que é o meu nome de domínio aqui para os acessos. Esse usuário padrão não vou alterar, certo? Vou deixar ele do jeitinho que está aqui. Vocês vão entender aqui agora. Essa informação que eu consegui aqui, eu poderia conseguir simplesmente aqui no primary domain. Por que ele está aparecendo diferente para mim? Porque eu criei um domínio diferente e apliquei no meu ambiente. Tá? Eu vou deixar junto aqui com vocês um link mostrando como é que faz isso. Tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui agora onde é que você faz isso. Você tem um Custom Domain Names. Tá? Para quem já tem um domínio, já sabe fazer, é simples. Você vai chegar aqui, vai criar um domínio, vai adicionar um Custom Domain Name, vai validar ele com o seu provedor de domínio, e ele vai estar aqui para você, e você vai colocar ele como o seu primário. Mas eu vou voltar esse aqui para o primário, para que essa explicação faça sentido, tá? Para que vocês consigam entender, tenham a visão do que é que eu estou falando para vocês, para que nós possamos dar seguimento e fazer com que o entendimento disso aqui seja real, tá certo? Então, já foi validado, já foi feito como primário. Eu vou sair daqui. Ó, atualizei, ele voltou como primário. Eu vou voltar aqui no overview, tá? Deixa eu atualizar, vou atualizar a página inteira. Às vezes acontece, tá? Demora um pouquinho, tá? E aí ele tá aqui, ó. Pronto, primary domain. É o meu domínio primário. Veja que essa informação que eu tenho aqui é a mesma informação que eu vou conseguir quando eu der o comando aqui no PowerShell, tá? Que é o meu primary domain. Então, deixa eu abrir aqui para vocês. Ó. Opa, faltou um comandozinho aqui que é o
connect AD, que agora sim eu vou aplicar o segundo comando. Então, puxou para mim a variável AD domain name, e aí ele faz assim, ó, pegue lá detalhes do tenant e verifique de domínios verificados, ok? Tá, verificado tem esse aqui agora, ok. Então ele me deu essa informação aqui e essa mesma informação. Eu vou até copiar e vou mostrar para vocês, ó. Vou copiar aqui, vou abrir uma nova, vou colar, colei, certo? Ok. Aí eu vou copiar essa daqui. Eu vou dar um Enter. Ó, tá vendo que tá igualzinho de baixo e de cima? Mesma coisa. Então essa informação você pode pegar aqui. Tá? Fechar isso aqui. Não precisa salvar. Você pode pegar essa informação aqui via PowerShell, mas você também pode pegar essa informação aqui direto no seu Enter ID. Tá? Eu pego essa informação. Tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar uma variável. Eu vou pegar esse comando todo e eu vou passar para vocês para que a gente vai destrinchar esse comando, certo? Antes disso, deixa eu cancelar isso aqui. Vou abrir de novo aqui, ó. Vou destrinchar esse comando aqui. O que é que ele está fazendo aqui para mim? Ó? Antes, vamos lá. Toda vez que eu tenho esse cifrão aqui, eu estou gerando uma variável, tá bom? Tá? Pelo menos aqui do básico, falando aqui do que a gente está fazendo. Então, variável, arquivo de senha, password profile, tá? Um perfil de senha. Eu vou criar um novo objeto. O nome do tipo de objeto. Ele vai trabalhar com Microsoft.open.azure.model.password.profile, ou seja, um perfil de senha, né, um modelo de perfil de senha aberta do Azure AD, certo? E aí o que ele vai fazer? Ó, como eu estou criando a minha variável senha, certo? Eu preciso que a senha dentro da variável seja definida. Então eu vou criar um gerador, vou abrir um gerador de senha aqui. Ele vai ajudar a gente nessa criação, certo? Gerou uma senha aqui, eu vou gerar uma senha de 18 caracteres, bem grandinha, tá? Posso fechar aqui. E eu vou substituir isso aqui, ó. Essa parte deixa as aspas, vou colocar a senha aqui, certo? E aí o que ele está falando aqui, ó? Password profile, a mudança forçada da senha no próximo login. Verdadeiro ou falso? Falso. Tá? Então ele não vai forçar a mudança de senha no próximo login. Tá? E aqui embaixo ele está criando um usuário. Eu vou criar apenas um e vou criar o outro via portal. Tá? Para que nós possamos fazer esse processo todinho. Tá bom? Então vamos aqui, ó. Deixa eu cancelar isso aqui e eu vou jogar o comando inteiro. Todas aquelas linhas foram jogadas de uma única vez. Ok, e ele criou esse usuário aqui, ó. AADadmin1. Quer ver? Olha aqui sendo criado, ó. AADadmin1. Ele acabou de ser criado. Ele criou o AADadmin. Ele puxou, ó, password profile. Lembra que a gente criou essa variável aqui, ó, password profile? E aí ele puxa password profile. Ele está chamando aqui o password profile com a variável do password profile. Ele está dizendo aqui, qual que é o nickname dele? O nickname dele é o ADadmin1, certo? User principal name, ele vai puxar aqui, o AD@ADDomainName. Tá? Ele já puxou aqui o usuário, ele já está vindo aqui com o Sérgio Abreu, Outlook com .microsoft.com. Você lembra que a gente estava com um outro nome de domínio? Tá? Então, na hora da criação, você consegue editar isso. Tá? Você também consegue alterar isso aqui dentro. Vou editar o usuário, vou colocar ele aqui como tudo da nuvem.shop. E isso aqui pode. Também vai funcionar, certo? Você só está colocando um segundo endereço. Beleza? Vou cancelar isso aqui, eu vou seguir o padrão aqui de aula. Tá? Depois a gente vai alterar isso aqui tudo. Beleza? Mas eu vou criar o segundo usuário. Tá? Lembra que aqui,
Ó, eu deixei separado isso aqui. Então, eu vou pegar aqui. Aliás, eu vou fazer até melhor. Eu vou deixar essas informações aqui. Eu vou criar um novo usuário. Vem aqui. Opa, foi errado. Novo usuário. Ok. Qual era o nome que ele tinha aqui? Ó, novo usuário, uma conta já habilitada, valor verdadeiro. Qual que é ele? Usuário. Opa, deixa eu apagar aqui. É esse aqui, ok. Password profile. Lembra que ele puxou aquele ali? Eu vou puxar então. Acho que ficou um pouquinho fora. Eu vou puxar essa senha aqui, ó, que eu tinha criado, colocado para gerar. Eu vou botar logo isso aqui. Opa, tá com auto generate. Vou desabilitar ali e vou colocar essa senha que nós criamos aqui, certo? Display name. Como é que tá o display name? Ó, nickname aqui dele. De novo, certinho. Opa, tá vindo com as aspas. Desculpa, eu puxei o de cima, é para pegar o de baixo. Display name, ok. Alguma propriedade, alguma coisa assim? Não, não preciso, agora eu não vou fazer muita coisa, eu só vou criar esse usuário aqui. Ok? Usuário criado com sucesso, vou atualizar aqui. Vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir os dois diferentes aqui, para comparar um com o outro. Tá aqui, ó, o usuário que a gente acabou de criar. Inclusive, houve um erro aqui, ó. Eu deixei, eu acabei criando ele. Eu vou deletar esse usuário e vou criar ele de novo. Tá vendo que ficou uma aspas ali? Então, vamos criar esse usuário aqui de novo. Create new user. Ok. Eu vou aqui, ó, copiar isso aqui. Isso aqui. Aquela senha. Desabilita o auto-generate. Agora sim. Review. Create. Prontinho. Deixa eu atualizar aqui. Agora sim, usuário criado, sem aquela aspa, aquela primeira aspas que estava aparecendo aqui. Nós temos aqui os dois usuários. Deixa eu fechar aqui o PowerShell. Ó, não tem diferença nenhuma de um para o outro, certo? Nós criamos os dois, eles não são membros de grupos, não tem role, né, não tem função, não tem nenhuma aplicação, a mesma coisa aqui no outro. Qual que é a diferença de um para o outro? A forma como foi criado, tá bom? Não tem muita coisa aqui de diferente, certo? E agora sim, eu vou mostrar o próximo código para vocês, né? Que ele tem aqui para adicionar uma função, tá? Então vamos lá, ó. O AD user, né, um usuário do AD, pegue esse usuário do AD. Qual que é o usuário do AD? O AD admin 1, tá? Arroba AD domain name, tá? E aí eu vou pegar uma role, né, uma função, que é a função de Global Administrator, certo? Então, execute, né, dê a esse usuário essa função de Global Administrator. Olha como é que ele vai ficar. Vou deixar, inclusive, aberto aqui, tá? E eu vou executar esse comando aqui para... preciso executar esse comandozinho aqui. Vamos lá, connect AD. Ok. Deixa eu voltar lá, copiar isso aqui. E aí, ó, comando sendo... Opa. AD, o recurso não existe. Nós temos um pequeno detalhe aqui que precisa ser ajustado. É bom quando acontecem esses erros aqui. Deixa eu puxar comando por comando. Get the user. Não foi encontrado.
Tá, é por conta da variável. Por conta dessa variável aqui, ó. Ele... Ok. Ok. Ele já pegou essa variável. Deixa eu ver se ele vai funcionar aqui agora. Ok. É ótimo quando acontecem esses erros e a gente resolve assim na hora, né? Um troubleshooting desse. O que acontece? Eu vou explicar para vocês para que o erro não seja entendido como um erro, né? Mas uma falta de detalhe. Lembra que eu estava numa outra aba? Eu estava nessa aba de cá, certo? Na segunda, na aba 1, onde eu estava mostrando esse usuário aqui, eu fechei o PowerShell. E eu estava para cá. Nessa segunda aba, eu não tinha criado essa variável. Essa variável ela é temporária. Ela não é uma variável que vai ficar aí para sempre, tá? Então eu crio uma variável, terminei, se eu fechar, essa variável some. E aí, a variável ela estava fazendo o quê? Ó, eu vou criar uma variável, né, do domain name, e eu vou pegar o nome, né, do domain name e eu vou saber quem ele é. Ok. E aqui, na hora que eu executei esse primeiro comando, deixa eu puxar aqui, que aqui vai ficar um pouquinho até melhor. Vou aumentar aqui, ó. Como vai ficar legal para você entender. Nesse momento, tá vendo que ele tem um cifrão aqui? Ele deveria puxar a variável. Essa variável ela não estava ativa. Então ele não ia funcionar. Por isso que ele estava dando erro. Ó, não encontrado, não encontrado, não encontrado. Por que não está sendo encontrado? Porque o domínio não tinha uma variável ativa. Né? A gente não tinha uma variável ativa sobre aquele domínio. Pronto. Reativei a variável. Funcionou. Beleza? E aí, o que é que eu queria mostrar para vocês? Lembra que eu dei uma função de Global Administrator? Olha aqui, ó. Cadê? Role. Vamos ver. Aí, tá aqui, ó, Global Administrator. O outro usuário, ele estava sem essa função, ó, Role Assign. Vamos verificar. Ó, sem função. Vocês estão com dúvida se é isso mesmo? Eu vou remover. Vou remover essa role aqui. Ok. Vocês estão vendo, certo? A função não está aqui. Eu vou copiar de novo isso aqui. Vou até dar um Enter aqui. Já facilita para mim. Tá. Colar. Prontinho, certo? Função atribuída. Só vou dar um refresh aqui. E olha lá. Global Administrator foi atribuído novamente para esse usuário, certo? Então, não é nenhum bicho de 7 cabeças, pessoal. Isso aqui é uma coisa muito simples. Quando você entende a lógica de como é que cada coisa dessa funciona, fica muito mais fácil, certo? Vamos para a próxima etapa aqui desse exercício. Olha lá, eu tenho esse comando, ó, get Azure AD User. Aí eu vou filtrar pelo nickname e eu vou puxar esse usuário aqui, certo? Ó, mesmo comando. Ok. E aí ele vai me dizer, ó, usuário tal, ele está aqui, ele existe, tá? Como admin1 arroba sergioabreu.outlook.com.microsoft.com. Deixa eu fazer uma coisinha então aqui, já que a gente pode alterar. Vamos alterar aqui, vamos ver como é que vai dar o resultado aqui. Ó, vou salvar isso aqui. Ok. Será que vai mudar alguma coisa? Opa, mudou. Tá vendo? O comando ele já puxou aqui, ele puxa pelo usuário e pelo um comando simples, universal, né? Para o domínio, o nome de domínio dele, né? Que é o tudodanuvem.shop, tá? E aí, tá criado, ok? Ele diz aqui, ó, lá nas assinaturas, selecione a assinatura que você está trabalhando. São coisas bem simples, certo? Eu preciso só controlar, vou aqui na minha assinatura, deixa eu dar uma olhadinha aqui, subscription,
E eu vou adicionar uma atribuição de função, tá? IAM. Vou... Tarará. Deixa ele carregar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, o membro, certo? Ele pede aqui, ó, seleciona o proprietário. O que é o proprietário? Eu tenho vários usuários aqui que foram deletados, certo? O proprietário da conta, por incrível que pareça, é esse aqui, ó. Ele está como guest, certo? E aí eu tenho que, na verdade, perdão, não é nem para colocar esse aqui, é para colocar o... não, pera aí. É isso aqui, ó. É para selecionar o owner, proprietário. Olha eu aqui, só indo pelo caminho errado. Então, qual que é a role? Selecione a role de owner. Fecha isso aqui. Owner, ok. Vamos lá, próximo. Seleciona o admin, tá? Admin 1. Vou avançar. Tá? E aí ele pede para que a gente faça uma validação, só uma pequena validação. Eu tenho um conditional access aqui, allow user. Ok, eu vou usar essa daqui. Deixar ele como owner, ok? Ok. Tá atribuído. E basicamente, a tarefa 1 e a tarefa 2 desses exercícios, é isso, certo? Eu vou parar o vídeo por aqui, porque o vídeo fica muito longo, e eu queria que vocês repetissem, né, executassem o máximo dessa tarefa, dessas duas tarefas. Elas não são tarefas complexas, tá? Até para que a gente consiga entender um pouquinho melhor aqui, ó. Dentro da tarefa do exercício 1, eu tenho isso aqui, ó. Vamos lá. Exercício 1. Deixa eu abrir isso aqui. Aqui. Beleza. Ok. Então, eu tenho um serviço do Azure, certo? Onde eu preciso ter uma comunicação de usuários, tá? Isso aqui é para o próximo exercício que eu vou mostrar para vocês, certo? Mas aqui, o que acontece? Ó, eu preciso ter permissões. E essas permissões, elas só vão acontecer se você tiver um dimensionamento correto desses usuários, certo? Um entendimento de quem é que tem permissão, de quem é que vai acessar, de quem é que vai fazer o quê, tá bom? Então, próxima aula eu vou fazer a criação do domínio, e aí toda a teoria da primeira aula vai fazer sentido para vocês. Tá? Vocês vão conseguir entender o porquê que é um domínio, o porquê que a gente está criando usuário, o porquê que a gente está fazendo tudo em nuvem, o porquê que a gente está colocando aqui até um domínio customizado, certo? As permissões que foram atribuídas, tá? E o porquê que a gente está fazendo também via portal é bem simples. É porque a Microsoft demanda que você saiba fazer isso, tanto via portal quanto via PowerShell, via linha de comando. Então imagina que na prova, eu vou puxar lá aquele primeiro comando que a gente estava falando lá, que era lá da variável de localização. Né? Bem simples mesmo. Então, imagina que a Microsoft fala para você, olha, eu quero que você crie, você precisa criar um recurso na nuvem com uma localização definida, mas utilizando uma variável.
qual é a definição de variável que você vai utilizar, né? Como é que você cria essa variável. E aí ele lhe dá 4 opções e você não sabe qual é a variável que você tem que escolher, né? Qual é a informação que você tem que escolher. Justamente porque você não está praticando o PowerShell. Então, executa via PowerShell, executa via portal, apaga, faz de novo, apaga, faz de novo. Isso aí é bem simples, tá? A criação e deleção de usuários não gera custo, então fica tranquilo. Tá? E para quem está com uma conta trial dos 30 dias, também é bem simples, vocês não vão ter essa dor de cabeça, tá? Os recursos que vão gerar custos, eles ainda vão ser criados. Então, pratica bastante, tenta entender o que foi de cada item, o porquê de cada item, né? Explora algumas outras opções e na próxima aula a gente consegue criar e fazer mais fundamento e conseguir fazer com que o entendimento seja mais alicerçado. Beleza? Um abraço a todos, até mais.